Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira. Cor litúrgica verde, estamos ainda na 23ª semana do tempo comum. O santo de hoje é São Nicolau Tolentino. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos a liturgia da palavra desse dia, desta quinta-feira de adoração, né, que comumente é feita visitas ao Santíssimo Sacramento, nos programas católicos, redes católicas de comunicação, vai ter bastante, uma programação recheada de adoração. Então, se você liga na Canção Nova, você vai ver momentos oracionais como é que é o nome do programa agora das 11 horas? O Amor Vencerá, né? Tem também pregações durante a manhã, durante a tarde, Santa Missa e etc, né? Então, quinta-feira é dedicado a isso, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Na TV Evangelizar é Preciso também tem seu momento oracional, principalmente no canal do YouTube deles, com a exposição do Santíssimo Sacramento, às 7 da noite. Né? Mas outras redes também fazem isso. Ou cada um faça a sua. Né? Uma informação também importante, eu andei colocando alguns vídeos na pasta Ser Católico. É para estar lá por ordem de adição. Né? Foram vários. Alguns relacionados a São Padre Pio, porque eu estou fazendo Meditando com Nossa Senhora com o tema alguma coisa relacionada à vida, milagres, a passagem de São Padre Pio pela terra, né, enquanto ele esteve vivo e agora está lá intercedendo nos céus. Mas na realidade, então, diante disso, na realidade, eu encontrei um vídeo de 1 ano atrás. Já tem 1 ano e praticamente quase 2 meses já, desculpa, do Padre Paulo Ricardo, né, em que ele fala de uma santa, e que ele chama essa santa, é uma santa Clarissa, né, uma santa da ordem das Clarissas Descalças, que foi mestra de São Padre Pio de Pietrautina. Eu não conhecia. Santa Verônica Giuliani, não sei se é ela, deixa eu dar uma conferida, só um pouquinho. Não tenho informações, mas é Santa Verônica Giuliani, acho que é isso. Eu não conheço essa santa, ela não está no calendário geral romano, né? Mas ela era 2 séculos antes, século XVIII, morreu no século XVIII, nasceu no século XVII. E ela foi uma santa estigmatizada. Escreveu um diário de mais de 22.000 folhas. Existe uma biografia aqui, traduzida para o português pela editora Eclésia. A obra, não sei se existe, ela teria, teoricamente, um diário, né? Só que esse diário, como eu falei, são 22.000 páginas. Então não tem como fazer, talvez não tenha essa publicação em italiano. Se tiver, é um resumo e estará na língua italiana. Né? Então, eu coloquei esse vídeo, foi uma live, um ao vivo, digamos assim, né? O Padre Paulo Ricardo sempre tem esse intuito, toda segunda-feira ele faz uma live, e ele conta a história desta santa mestra de São Padre Pio de Pietrautina. E isso me fez refletir um pouquinho, porque nesses tempos eu fiz um áudio dizendo uma forma de um método, né, de estudo que eu aprendi na faculdade com relação à leitura de clássicos, por exemplo. Vamos supor que isso também vale, acabo descobrindo que também vale para os santos, dependendo do santo, né? Porque um santo acaba formando o outro. Geralmente, quem entra no caminho da santidade, ele precisa beber da vida e das obras, caso tenha, né, desse santo, de um determinado santo, para poder dar uma caminhada para frente. E não importa, só que o legal da coisa
é que para Deus não existe tempo nem espaço, né? Eu já vivenciei isso, sempre conto aqui minhas experiências, como diz, uma cutucada de um santo assim na minha vida, em períodos que eu não estava nem pensando nisso, de santidade, não sabia nem o que é esse negócio de santidade, e estamos aqui, né? Fazendo pelo menos um parco áudio, assim, um canalzinho, merreca, mas enfim, é um caminho. Então, vamos supor, você queira estudar Santo Agostinho, doutor da igreja. Mas, sei lá, você caiu no meu canal, você não tá nem aí para essa questão de santidade, você ainda tá na vida mundana, você tá acreditando que vai ter planeta para amanhã, né? Enfim, você é uma pessoa do mundo. Mas você quer ler Santo Agostinho, porque querendo ou não, ele entra dentro da filosofia medieval, né? Depois dele São Tomás de Aquino, tem gente que lê nas faculdades de filosofia, de história, etc, etc. Né? Nem que seja nas disciplinas eletivas, né? Ou aquelas optativas também, como a gente fala, aquelas alvurças. Então, para você entender São Tomás, não importa se é São Tomás de Aquino ou Santo Agostinho, primeiro você tem que ter uma boa biografia, uma ou duas. Tá? 2 biografias de autores diferentes já vale bastante a pena. Depois você tem que entender a chave de leitura deles, assim, o que eles influenciaram, aí a parte teórica, né? E depois você vê quem são os mestres desses autores. No caso de Santo Agostinho é Santo Ambrósio, provavelmente. Porque ele escreveu, então ele tinha que ter bebido em alguma fonte. Um outro exemplo é, por exemplo, o Tolkien, né? Por que eu sempre falo do Sr. J.R.R. Tolkien? Porque ele foi influenciado, há algumas evidências, né, de que ele foi muito influenciado pelas obras do cardeal São John Newman, por conta que o tutor do Sr. Tolkien na juventude foi um secretário particular do cardeal John Newman, que era padre. Então, lógico que, né, a grande influência, lê aqui esse livro, né, tudo começa assim. O diretor espiritual, o orientador da pessoa já fala assim, não, leia esse autor, pronto, é o caminho já de vida, de intelectualidade, de vida produtiva, escrita e tal, etc. Né? Na questão dos santos, então aí já vamos fazer já o pitaco do dia, tenho verificado que a situação é parecida, mas não é tão parecida, porque aí vem o dedinho da graça de Deus, né? Por exemplo, sempre vou contar essa santa, mas eu tenho que contar, né? Edith Stein, grande filósofa, né? Passou pela Primeira Guerra Mundial, lá da região da Alemanha, de família judia, formada em filosofia, fez doutorado em filosofia, era assistente pessoal de um grande filósofo da época, da fenomenologia, Husserl, mulher empoderadíssima, bonita, de boa família, não passava fome, nada, estava na academia. Talvez um contraponto dela fosse a colega judia e filósofa Hannah Arendt, da mesma época, só que uma tomou o caminho da santidade e a outra foi pelo caminho político, né? Eu amo Hannah Arendt. Entende? Então, mas cada um fez seu exílio, né? Mas voltando para Edith Stein, havia um comichão dentro dela que era uma coisa insaciável, um bichinho assim, tipo incomodando, porque ela queria saber a verdade, ela achava que a verdade estava na filosofia e ela viu que não era na filosofia. Ela dentro dela sabia que não era a filosofia em si. E aí, passando uma temporada na casa de amigos, eram católicos, ou sei lá, tinha um livro da Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresona, né? Porque tem a Santa Terezinha. E aí ela pegou o livro de Santa Teresa d'Ávila, leu um trecho, leu numa madrugada de insônia, abençoada insônia de Edith Stein, e aquilo mexeu com ela. Porque a verdade que ela estava atrás é a verdade, o caminho e a vida, Senhor Jesus Cristo. Imagine, Santa Teresa d'Ávila estava lá para trás. E por conta disso,
no pleno século XX, nos inícios do século XX, depois culmina com a Segunda Guerra Mundial, a Edith Stein toma uma decisão radical, uma radicalidade mesmo, de abandonar suas raízes judaicas, de povo da terra prometida, do povo prometido, né, da promessa, e abraça o Senhor Jesus, principalmente no quesito daquilo que São João da Cruz já tinha falado, ou seja, a partir de Santa Teresa d'Ávila, ela descobre quem eram os outros santos carmelitas ou outras pessoas que escreveram junto com Santa Teresa, porque Santa Teresa tinha uma amizade muito grande com São João da Cruz, e São João da Cruz desenvolveu toda uma questão aí sobre a cruz. E Edith Stein produz um material, lógico que troca o nome quando se converte, entra para as Freiras Carmelitas, mas dá uma tribulação imensa na vida dela, né? Porque a família rompe com ela, a mãe dela, viúva, rompe com ela fica muito triste, porque para os judeus ser cristão católico é uma seita, né? Pois é, vai fazer o quê? É nesse sentido, são proscritos. Ela adota o nome de Teresa Benedita da Cruz, faz vários livros, e um deles é A Ciência da Cruz, e morre no martírio da Câmara de Gás, em Auschwitz, como Maximiliano Kolbe. Só que Maximiliano Kolbe acho que levou um tiro, acho que foi fuzilado, né? Mas no caso da Edith Stein foi pela Câmara de Gás. Esse é um exemplo da onde que ela bebe. Imagine, uma pessoa empoderada. É anacrônico chamar Edith Stein de empoderada, eu sempre falo isso. Mas era uma mulher à frente da sua época. Era uma pensadora livre, uma livre pensadora, uma intelectual. Então, paralelo, por isso que eu falo, sempre faço um paralelo. Edith Stein siga o caminho da santidade, mas tem da mesma geração, de outra cidade, de outra região, tinha Hannah Arendt, judia, permaneceu na sua judicidade meio ateia, né? Era judia, mas não professava muito, filósofa, se tornou filósofa política, se tornou jornalista exilada nos Estados Unidos, cobrindo vários assuntos, mas com obras fantásticas sobre teoria política, principalmente nas questões dos regimes totalitários, que não é um conceito da Hannah Arendt. Ela pega esse termo totalitarismo e desenvolve num livro chamado As Origens do Totalitarismo, nazismo, fascismo, etc. e tal. Outro exemplo também de uma pessoa que lê e é influenciada, né, tem vários, lógico, né, é no caso de Santo Inácio de Loyola, quando ele, devido a um acidente, ele fica acamado e começa a ler a vida dos santos. Então, querendo ou não, também foi influenciado por santos anteriores a Santo Inácio de Loyola. Existem várias outras referências que eu poderia estar falando aqui, mas eu não sou especializada. Mas eu provoco você no sentido, qual é seu santo de devoção? O seu santo de devoção, caro irmão, cara irmã, ele é, por exemplo, é devoção da família? Então é o santo da família? É o santo protetor familiar? Eu chamo assim, porque eu tenho uma situação assim. E ainda tenho que ficar feliz porque o santo protetor da minha família é doutor da igreja, né? Santo Antônio de Pádua. Maravilhoso. Mas é interessante observarmos por que essa santa, desse último vídeo que eu coloquei na pasta Ser Católico, falado pelo padre Paulo Ricardo, ele refere-se como mestre de São Padre Pio, né? Isso que é interessante. Então, são várias situações, né? E hoje em dia nós vemos, por exemplo, alguns padres que sempre falam de determinados santos, fazem referência, acabam se tornando devotos, mas às vezes não é nem questão de devoção, mas é aquele norte, aquele santo, a partir daqueles escritos, a partir de algum diário, é o norte que nos leva para Jesus, né? Logicamente, se tiver devoção mariana, também. Aí tudo corrobora para a gente não se perder no caminho. Porque Jesus é quem? É verdade, o caminho e a vida. Pronto, falei. Né? E às vezes não precisa ser as obras do santo, obras escritas. Pode ser relíquias também. Tem gente que se tornou, por exemplo, frei carmelita por conta das relíquias de Santa Teresinha que passaram aqui no Brasil na década de 90. Que eu lembro perfeitamente.
Eu cheguei no final da missa. Que pena. Mas estava lá as relíquias, gente. Parecia um mini caixão, sem brincadeira. Eu não sei o que trouxeram para o Brasil. E fizeram uma peregrinação. E andei sabendo que atualmente um frei carmelita, ele viu essas relíquias, não sei se foi em Minas ou já no Nordeste já. Foi longe as relíquias de Santa Teresinha quando passou aqui. Então, às vezes, não é necessariamente as obras, mas até uma relíquia, um pedaço da roupa, assim, uma pregação virtual, aí a gente ficou curioso, entendeu? Ou curiosa. Essa é uma boa curiosidade, essa coisa que instiga a gente, uma cutucada do anjo da guarda, sei lá, qualquer coisa. Mas é algo que instiga a gente a sair à cata, a sair à procura, né? Então, por isso que eu coloquei esse vídeo. Eu deveria estar falando esse assunto no áudio Meditando com Nossa Senhora, mas é que o último Meditando, o da quarta-feira, foi um tema meio pesado, porque tem umas notícias muito escabrosas, né? Por mais que eu tente não ver esse tipo de noticiário sanguinolento, acaba saindo no noticiário local, devido à gravidade e também à questão imoral que está acontecendo nos casos de feminicídio e mortes de crianças e até ataques, por exemplo, a pessoas que de repente têm muito cachorro, intolerância, né? Em vez de entrar numa conversa, de repente falar aqui, pelo menos na prefeitura, poderia ter ligado para o 156, né? Aqui em Curitiba, para dizer, olha, tem uma mulher aqui que está acumulando cachorro, será que não tem como mandar assistente social, alguma coisa, né? Pelo menos tratar a pessoa com uma certa dignidade, por mais que ela esteja transtornada e esteja causando tumulto no terreno, alugado, etc e tal. Teve uma situação aqui de um dono de terreno que, não sei se usou drogas e bebeu, o homem estava com uma inquilina com mais de 20 cachorros, aí ela atrasou um pouco o aluguel, só que também tem uma situação, alugou para uma pessoa doente, né? Então, o homem partiu para ignorância, queimou o cachorro, ainda bem que a mulher saiu com vida, mas queimou o cachorro, queimou a própria casa que ele tinha alugado, ixi. Fora umas coisas assim, até tem que fazer um apontamento. Como está a sua saúde mental, sua saúde emocional nesta pandemia? Porque hoje, além dessas notícias estranhas, sanguinolentas, de crimes assim estranhíssimos, eu nunca tinha ouvido tamanha violência por tão pouco. Hoje, eu tô gravando na quarta, tá? Esse áudio é da quinta. Hoje eu vi duas situações estranhíssimas. Claro que não ofendeu ninguém, mas é um alerta, né? Porque eu acho que alguma coisa não tá normal. Bom, primeiro é uma situação que nós já bem sabemos, essas pessoas que pedem dinheiro na rua. Tem um senhor aqui, e eu não tinha reparado, ele pede dinheiro numa cadeira de rodas e tem uma muleta.